Esses dias, uma jovem brasileira que dizia que ia para o espaço, que foi selecionada pela Forbes Under 30, que deu palestra na VTEX. Aliás, sobre a Forbes, eu já fiz um post no passado mostrando que eles reverenciam um bando de golpista. Parece que eles compram narrativa sem checar, né? Só sinalizar dor indireto de sucesso, como seguidor, vidão, carrão, uma aparência, sem checar o resto. E eu acho que esse é um dos problemas que temos hoje. Essa ideia que basta uma construção da narrativa para a pessoa aparecer. Esta superficialidade dos gurus digitais, com as suas promessas de ganhos fáceis, que inundam a internet, é sintomática do que estamos ensinando os nossos jovens a valorizar nesse mundo hiperconectado. Coisas como ensinar que importa a construção de narrativa e não que ele deve ralar para aprender bem alguma técnica, uma profissão, um esporte, um instrumento musical. Que a gente transmite, que a gente valoriza número de seguidor, curtida, que repetimos o famoso lema do fake it until you make it, algo como pareça ser até que você seja. Faz 15 anos eu tenho estudado com afinco o sentido da vida, em várias tradições, desde o mundo clássico até o mundo contemporâneo. Sabe qual é um fator que você encontra em todas as escolas de pensamento, em todos os tempos, que dá sentido às vidas dos seres humanos? Buscar um ideal de perfeição em alguma coisa que o mova. Isso é, trilhar um caminho de sair do nada rumo à excelência sobre algo que nos move, de se dedicar a algo, sem atalhos, sem desejar apenas a aparência de algo e ignorar a essência. Esta ambição de criar algo, como por exemplo a ambição de ser astronauta, que é uma bela ambição, não deve ser confundida com a ganância por parecer ser isso a qualquer custo. Agora, olha só, o que que os gurus e picaretas eles ensinam? Eles vendem a promessa de ganho fácil e imediato. Faz um curso rápido aqui de 1 hora, daí aprende uns hacks e começa a vender qualquer coisa aí. Mas a motivação da ambição pelo ideal de perfeição humana não é sobre alcançar um ponto fixo de excelência de imediato, porque isso não existe. Isso é coisa de criança, qualquer um vê. A minha filha coloca um patins no pé e fala que não precisa fazer aula, que ela já sabe. Criança. A gente olha e vê a profunda ignorância de quem não sabe o que está falando. Nem mesmo para um gênio como Mozart, que nasceu tocando piano, mesmo ele teve de estudar e se dedicar e melhorar com o tempo. Essa ambição de criar algo é sobre trilhar um longo caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento e autoconhecimento contínuo, em que você nunca chega, mas vai se descobrindo na jornada. Este processo é construído e cultivado ao longo do tempo. Aí que está o seu sabor. Na filosofia grega, o Platão ele fala sobre ordenar bem a alma humana. Ele fala que existem dois tipos de prazeres. Por exemplo, existe o prazer de você ficar rolando o feed no Instagram. Isso é um prazer. Mas também existe o prazer de você conseguir ler e tirar proveito do livro A República, do próprio Platão. Existe o prazer de comer pizza todo dia. Existe o prazer de correr uma maratona. Ambos geram prazer. Um mais vulgar, que qualquer pessoa consegue sem precisar de muito esforço e nem mérito, e outro que é um tipo de prazer que apenas quem passa pelo processo de se tornar maratonista vai sentir. O que Platão vai dizer é que um tipo de prazer é superior ao outro. Mas ele não pede que você acredite nele. Ele vai sugerir que você precisa experimentar os dois e tirar a sua própria conclusão. Aliás, o Platão ainda vai dizer que o maratonista está em vantagem em relação ao outro, porque além de conhecer o prazer de cruzar a linha de chegada e ter passado pelo processo, ele pode se dar ao luxo de sentir o prazer de comer uma pizza. Já o outro consegue isso, tem o prazer de ser o aluno espertão e matar aula, e tem o prazer de estudar duro para entrar em medicina na USP.
Em Aristóteles, esse ideal é chamado de arete, excelência de caráter. A perfeição não é um dom concedido, mas algo que se constrói por hábito e intenção, através da prática cotidiana das virtudes, coragem, justiça, temperança, sabedoria prática. Esse mesmo princípio também aparece em tradições orientais. Por exemplo, no confucionismo, o ideal humano é o junzi, o homem nobre, que se forma pelo cultivo disciplinado de si mesmo em harmonia com a sociedade, com os rituais, com a tradição. Em todas essas tradições, a perfeição não está associada a uma pureza imediata e estática, mas a uma resposta ativa à realidade. Contudo, nós passamos a confundir este ideal de perfeição com a mera aparência da performance. Em vez de desenvolvimento integral, da construção da personalidade, agora o que os gurus vendem é apenas a construção fácil e superficial da narrativa que sustenta a identidade. E não só vendem, como dão palestra para 3.000 pessoas sobre o assunto e sai na Forbes Under 30. Como essa menina, hein? Esta obsessão por criação de conteúdo, criação de persona e narrativa é sintomática do colapso moral que vivemos, refletido na desintegração do valor do desenvolvimento pessoal. Sabe esses caras, tipo Pablo Marçal, que fala que aprendeu a nadar em um dia e no outro dia estava dando aula? Você acha que faz sentido isso? Em que mundo isso faz sentido? Você imagina o César Cielo vendo isso? Esse tipo de coisa, cada vez mais popular, é o ápice da mediocridade e ignorância. Existe até um nome para esse tipo de ignorância: efeito Dunning-Kruger, que nada mais é do que um viés cognitivo que leva pessoas com baixa competência em uma área a superestimar, ou seja, a valorizar demais as suas habilidades. Enquanto pessoas altamente competentes, exatamente por terem conhecimento, tendem a subestimar suas habilidades. Ou seja, quem sabe pouco costuma achar que sabe muito, enquanto quem sabe muito reconhece a complexidade do assunto e, embora saiba que sabe alguma coisa, vê que tem muito mais que ignora. Então você pega vários influenciadores e gurus, eles não sabem que não sabem. E pior, acham que sabem e mais ainda, que podem ensinar aquilo que não sabem. É a famosa ignorância alardeada por Sócrates. Compare isso com o que falamos antes. Historicamente, a vida moral sempre foi estruturada em torno da formação pessoal. O longo e difícil processo de orientar o eu para a verdade, para o bem e descobrir o nosso lugar no cosmos. A formação pessoal não era a mera expressão de aparência de conhecimento, mas um processo de transformação pessoal. O problema é que isso exige tempo, não dá para acelerar. E mais do que tempo, o processo de aprendizagem, ele exige uma submissão a padrões e valores além do eu, através de disciplinas, modelos, instituições e tradições que estruturam o caminho para a maturidade moral. Líderes são treinados a contar sua travessia. Tudo tem fórmula pronta, né? Basta seguir o mito do herói, aplicar o modelo de pitch de elevador, preencher decks prontos de estratégia e até os traumas pessoais precisam ser renarrados como superação para vender um negócio. A educação mais formal, ela é uma imposição chata e inconveniente. O processo de formação é visto como uma forma de coerção e não libertação. A narrativa, quando desvinculada da verdade, ela frequentemente se torna uma forma de autolegitimação. Substituímos o longo processo da formação moral do ser humano pela rápida fabricação de identidade de uma persona de marketing. Quando olhamos tudo isso de um ponto de vista social, o que temos é uma sociedade alérgica à autoridade, imune ao conhecimento, hostil à tradição e obcecada por aparência. Ao invés de achar resposta para a pergunta
que é clássica do ser humano. Qual que é a vida ética, isto é, qual que é a vida boa? Que vida que vale a pena ser vivida? Que tipo de pessoa eu devo me tornar para realizar a minha beleza no mundo? Em vez disso, agora estamos ensinando os nossos jovens a se perguntarem: que tipo de história vai me fazer ser mais notado? Que versão de mim eu vou inventar que maximiza meu alcance e me gera mais curtidas e seguidores e o que eu quiser com isso, como vendas? Aí, quer ver uma coisa? Tempos atrás, teve um experimento realizado por um jornal onde um renomado violinista tocou em um metrô, uma estação de metrô na Inglaterra, se eu não me engano. E ele utilizou um violino Stradivarius raríssimo. Poucas pessoas pararam para ouvi-lo. Por quê? Símbolos de status, eles servem para cumprir essa função social, sinalizar indiretamente virtudes para quem não tem conhecimento. Da mesma forma que é preciso que um joalheiro avalize um diamante para quem não sabe avaliar o seu real valor. Você leva lá para ele e fala: isso aqui vale? Ele fala: vale, ok. É por isso que sinalizadores indiretos de autoridade são amplamente populares. São formas rápidas e superficiais de sinalizar poder, seja ele financeiro, social ou político. Eu falei aqui outro dia no meu feed dos relógios, né, se você se lembra. Mas o que valoriza um mestre? Pense um mestre de Kung Fu, um mestre artesão, um maestro, um exímio esportista. Eu aposto que qualquer mestre de uma determinada técnica aprecia o domínio da arte e a simplicidade do conhecimento aplicado. Por quê? Porque ele sabe que para isso não existem atalhos. Quanto menos conhecimento temos sobre algo, mais impressionados ficamos com este algo através dos sinalizadores indiretos. Marcas, dinheiro, status, diplomas, cargos, são apenas indicadores indiretos. Eles são sinais que podem apontar para algo, não possuindo valor intrínseco, mas sim instrumental, como a história que eu falei do relógio, tempos atrás. O problema é que, quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Em outras palavras, quando usamos uma medida para recompensar o desempenho, a gente fornece um incentivo para manipular a medida, a fim de receber a recompensa. O que isso significa? Os meios tornam-se os próprios fins. Eu abdico de incorporar a virtude para investir apenas no meio que aponta para ela. Eu não preciso ser um especialista, mas apenas parecer. Eu já ganho dinheiro com isso. Eu só quero o fim, eu não quero o meio. Agora, observe como os mestres, nas mais variadas tradições, valorizam e cultivam a virtude em si, algo que não pode ser comprado, acelerado, herdado, roubado, mas somente conquistado por meio do esforço e dedicação. No entanto, assim como muitos não conseguem apreciar a virtuosidade do violinista no metrô, porque isso exige conhecimento prévio, o domínio da excelência é frequentemente subestimado. Como escreveu um dos meus autores preferidos, que eu não canso de citar, o Hermann Hesse, o pequeno só vê no maior aquilo que o pequeno é capaz de ver.